Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá, começando o volume 6. 1 de novembro de 1903. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia. Para ela, jamais é noite. Continuando o meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma e me via como um pequeno vapor. E eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida dessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio o meu adorável Jesus e me disse: minha filha, a vida do homem é vapor. E assim como ao vapor é só o fogo que o faz caminhar, e à medida que o fogo é vivo e muito assim corre mais veloz. E se é pouco, caminha passo lento. E se está apagado, fica detido. Assim a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra. E sempre corre e voa a seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, se pode dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e lameando-se de tudo o que é terra. Se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela, como morta a tudo o que é divino. Minha filha, quando a alma, em todas as suas ações, não as faz por outra. Cortou aqui, peraí. Quando a alma, em todas as suas ações, não as faz por outra coisa, senão com o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa que de seu obrar, mais que meu amor, caminha sempre de dia, jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor a circunda, para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude de luz. E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adicionar nova luz. Nossa, que trecho incrível! Nossa, que trecho maravilhoso, gente! Que coisa mais linda! Começamos bem esse volume 6, é um volume maravilhoso. O volume 6 é crescimento muito grandioso mesmo de conhecimento. O volume 6 é um volume muito iluminado, né? É assim, chocante mesmo, quanto que se cresce com esse volume 6, tá? E já começando bem aqui, Jesus falando sobre, né, esse fogo que é o amor de Deus. Que coisa mais linda, né? Se você está cheia do amor de Deus, você é uma alma que voa, por ser um vapor, né, que é produzido pelo fogo. E esse fogo é que faz esse vapor ser, né, movimentado. Então, quanto mais fogo, imagina uma fogueira. Quanto mais fogo nessa fogueira, mais aquele vapor sobe bem forte. Você vê que a gente vai fazer churrasco e vê a fumaçona saindo no começo ali, né, na hora que você acabou de alimentar o fogo ali. E aí você vê logo assim que pega o fogo passando ali, um vapor, porque tem combustível, porque acabou de colocar ali, né, aquele óleo que queima, né? E aí tem bastante fogo ali, bastante vapor que é produzido pelo fogo. Então imagina assim. Então quanto mais você tem um fogo do amor de Deus fortíssimo, mais você, que é o vapor, tá se movimentando muito, correndo mesmo, né? Você vê com a fumaçona que não para de sair. Nossa, mas pega tanta fumaça, sai tanta fumaça, mas dependendo da quantidade de fogo que tem ali. Se é pouco o amor de Deus, aí é pouco fogo, né? E aí é pouco vapor. Aí a pessoa caminha lento, não é tão rápida. E se não tem fogo nenhum, né? Não tem o amor de Deus na vida da pessoa, a pessoa não busca Deus em nada, não vê Deus em nada. É parada, totalmente parada. Gente, que coisa, hein?
Dá pra gente poder fazer um discernimento perfeito da nossa vida. Como que a gente é? A gente tá quase parando na leitura do livro do céu, né? A gente não tem tanta vontade de ler o livro do céu. A gente não tem tanta vontade de meditar esses escritos. Então é sinal de que a gente não tá tão movido assim pelo amor, né? Se a gente faz só na hora que tem que fazer a meditação, só a meditação de cada dia, a gente já tá satisfeito, não lê mais nada, né? Do livro do céu, né? Do céu, do livro mesmo, da Luísa. A gente não se empenha em terminar de ler, né? Os volumes que a gente ainda não terminou de ler. A gente ainda não tem curiosidade de terminar os volumes todos. Então falta amor de Deus. Se a pessoa é muito devagar na leitura do livro do céu e terminar os 36 volumes, porque não é só ler aqui com a gente, ela tem que ler sozinha também. E avançar para terminar os 36 volumes inteiros. É o interesse da pessoa. Então, se você não é essa pessoa que move-se, é porque o vapor está fraco. Claramente está fraco. Porque se fosse forte, você já teria lido os 36 volumes rapidinho, né? Então, é triste, né, gente? É muito triste. E a pessoa que é parada piorou mais ainda, né? A pessoa que não tá nele, não conseguindo nem estudar aqui com a gente, aí piorou mais ainda. Então, é uma forma de discernir. E aí Jesus fala que essa é a vida do homem aqui na terra, né? É movido pelo amor de Deus. Se ela caminha, né, com Deus, ela está sempre de dia, porque esse fogo ilumina, né? É um sol que ilumina o dia dela. Se ela não caminha na divina vontade, ela é noite, né? Fica à noite, ela não enxerga nada. Se ela não tem esse amor de Deus, ela não enxerga nada, não tem sentido a vida dela. É uma vida pobre, tão movida pela terra, né, que não tem vida de verdade. Não é uma vida com Deus, né? E no outro volume, no outro trecho, é 8 de novembro de 1903, Jesus diz como deve ser o amor ao próximo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a implorar por certas necessidades do próximo. E o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: com que fim rezas por essas pessoas? E eu: Senhor, e tu, por qual fim nos amaste? E ele: amo-vos, porque sois coisa minha. E quando o objeto é próprio, sente-se como um obrigado e como uma necessidade amá-lo. E eu: Senhor, estou rezando por essas pessoas porque elas são coisas tuas. De outra maneira, não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase a apertando, acrescentou: ah, então é porque são coisa minha? Assim está bem o amor ao próximo. Então, ela respondeu direitinho, né? Espertíssima. Então, amor ao próximo é por amor a Deus. Só por amor a Deus que você ama o próximo. Só por amor a Deus. Seu marido, seus filhos, as pessoas mais próximas, seja quem for, né? Todos têm que ser por amor a Deus primeiro. Por causa de Deus você ama as pessoas. Por causa de Deus você reza por elas. Por causa de Deus você pede por elas. Porque você sabe que Deus quer que todas as pessoas sejam felizes. Você sabe que Deus quer que todas as pessoas se desenvolvam, né, os seus potenciais. Você sabe que Deus quer que as pessoas tenham saúde. Na medida do possível, claro. Tem pessoas que Jesus já permite que nasçam, às vezes, numa situação muito difícil. Mas Jesus, ele não quer só que a pessoa fique definhando, né? E mesmo na doença, a gente, por amor a Deus, pede para que aquela pessoa possa desenvolver. Porque se ela está doente, ela está sofrendo, só sofrendo. E às vezes ela não tem cabeça para estudar sobre o amor de Deus, para estudar coisas boas de Deus, né, materiais, espirituais. Ela não tem tempo nem de conhecer a fé, porque o sofrimento é tão grande, né? Ela fica só concentrada no sofrimento. E aí, por mais que o sofrimento seja Jesus, a cruz relembra Jesus, tem o potencial que a divina vontade traz para a pessoa, a cruz, e é Jesus, e é Deus, né? A cruz é o que leva a pessoa para Deus. Mesmo assim, você pede para Deus: Senhor, ajuda ela a conseguir levantar, a conseguir se esforçar nessa cruz que ela está. Eu peço que o Senhor dê força, dê mais resistência, dê mais ajuda, dê mais capacidade para ela de aprofundar além dessa dor. Não ficar só na dor, não ficar só na cruz, mas se aprofundar para amar, para entender o seu amor por ela. E assim a gente reza também, né? Por todas as pessoas, para todas as pessoas amarem mais a Jesus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit.
Em nome do Pai, do Filho, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Continuando o meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesma. Me via como um pequeno vapor e eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida nessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio o meu adorável Jesus e disse-me: Minha filha, a vida do homem é vapor. E assim como ao vapor é só o fogo que o faz caminhar, e à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz. E se é pouco, caminha a passo lento. E se está apagado, fica detido. Assim a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra, e sempre corre e voa seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, você pode dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e lameando-se de tudo que é terra. Se está apagada, fica parada, sem vida de Deus nela, como morta tudo que é divino. Minha filha, quando a alma em todas as suas ações não as faz por outra coisa senão o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa quer de seu obrar mais que meu amor, caminha sempre de dia, jamais é noite para ela, mas vem caminhando o mesmo sol que quase como vapor a circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude da luz. E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adiciona nova luz. Não, muito incrível esse trecho, né? É muito forte esse trecho. Então ele tá para a gente entender, né? E compreender como que é o estado da alma que tem o amor de Deus, né? Ele dá exemplo do vapor, né? Porque se for muito a chama do fogo, né? Quanto mais alto é a chama do fogo, mais, né? Se aumentar ali o fogo, você coloca a lenha, você coloca o carvão, né? O vapor sobe mais rápido, né? Ele é mais forte, ele é mais alto, é mais forte, tem uma velocidade maior. Para mostrar que quanto mais a pessoa está próxima de Deus, envolvida com Deus, né? Se ela realmente tem o amor de Deus nela, o sinal é a forma com que ela vive, né? Ela vai ser uma pessoa assim que, para as coisas de Deus, assim, ela tem muito envolvimento, né? É uma pessoa assim que não é parada. É uma pessoa assim que as coisas de Deus caminha, progride, cresce, né? Tá sempre repleta da luz dele, né? É uma pessoa assim que não para as coisas de Deus. Quando ela vai fazer as coisas de Deus, ela não é uma pessoa assim que de vez em quando faz uma coisa ou outra, né? Ou lê ali um trecho do livro do céu simplesmente, mas é uma pessoa que está sempre estudando, é uma pessoa que está sempre buscando, é uma pessoa que está sempre veloz. As coisas de Deus, ela come aos goles, né? Então, ela abraça tudo que é divino, né? É uma pessoa assim veloz, que corre, que caminha rápido, né? É uma pessoa assim que não perde tempo. É uma pessoa que cresce muito no conhecimento de Deus, que está sempre buscando, que está sempre lendo, né? Não é uma pessoa preguiçosa, né? Mas é uma pessoa que está sempre lendo, está sempre buscando, sabe, as coisas de Deus, né? Então isso mostra o amor que tem de Deus nessa pessoa. É uma pessoa que corre em velocidade mesmo, está sempre crescendo muito, porque não para, né? Porque está sempre estudando, entende? Não é só aqui no grupo, né? Não é só aqui, mas é na vida, né? É no dia a dia. É uma pessoa assim que não fica só também numa coisa, né? É uma pessoa que faz muitas coisas, né? É uma pessoa que se envolve, né, com as coisas de Deus mesmo, né? Então, assim ela corre mais veloz. E se é pouco, caminha a passo lento, né? Porque ela está muito presa à terra, então ela fica muito envolvida nos problemas e às vezes ela faz uma meditação, mas depois já está com a cabeça na terra de novo, muito envolvida. Ela acha que a vida dela é só ali, né, no tema, né? Às vezes medita, mas depois ela acha que a vida dela é resolver problema humano. Ela tá muito envolvida nas coisas da terra. Aí eu tenho que fazer isso pra minha filha, eu tenho que arrumar ela e levar ela pra escola. Ai, meu Deus, lá no meu trabalho, né? Tem muita coisa pra fazer lá no meu trabalho. Ai, meu Deus do céu. A pessoa fica muito assim, atolada com as coisas da terra. Ela fica muito tempo ali, presa ali. Então, é como, de vez em quando, tira alguma coisa dela, né? De vez em quando ela faz algum ato para a divina vontade, né? Alguma meditação. Mas é muito devagar,
ela é muito devagar em tudo, na caminhada. Ela é muito devagar, ela poderia ser mais veloz, poderia aprender muito mais rápido, mas não partilha muito, não caminha muito, não lê muito, não busca, né? Então, ela é uma pessoa assim que você vê que quando ela tá muito sumida, assim, vamos dizer assim, não, eu não falo só de grupo, mas assim, você vê que a pessoa tá muito na terra. Quando você vai falar com a pessoa, e desculpa, faz tempo que eu não, né, eu tô com uns problemas aqui, então você vai ver que sempre tem alguma coisa de terra, né? Essa pessoa fica muito na terra. Ela tem a cabeça muito na terra, então ela caminha a passos lentos, arrastando, né? Por causa dos problemas da terra, né? E sempre, então é muito triste, né? Então ele tá falando aqui, ela caminha com dificuldade, arrastando-se, lameando-se de tudo que é terra. Ela tá sempre muito assim, consumida com a terra mesmo. Quando você vai ver, ela tá muito assim nas trevas também, né? Só no problema. Você vê que ela não tem a luz de Deus, né? Então é muito complicado. E tem a alma parada, que é aquela que não faz nada mesmo, aquela que nem se interessa por nada disso, né? É aquela morta mesmo, para tudo que é divino. Muito triste. Aí vai falar uma coisa muito importante, que quando a alma faz tudo o que ela faz, se ela vive, não é para a terra. Se ela acorda, não é para a terra. Não é para confirmar ela mais na terra. Não é porque Deus está dizendo, eu quero você mais na terra, planejando muitas coisas, né? Mas se ela levanta da cama, ela só faz porque Deus quer. Por o único fim de amar a Deus. Se ela vai cuidar dos filhos, é por amor a Deus. Se ela vai fazer as coisas da ordem, limpar a casa, fazer a comida, é por amor a Deus. Se ela vai trabalhar, é por amor a Deus. Então não é pela terra, é por recompensa aqui na terra. Não é para ser vista aqui na terra. Sabe, a preocupação dela, tudo que ela faz, né? Se ela busca a saúde, vai fazer atividade física, é por amor também a Deus, porque Deus quer, né? Que ela cuide, né? Do corpo dela, que é obra dele. Mas é tudo só por fim de agradar a Deus, para glorificar a Deus também nesse campo, em todos os campos da vida dela. Então a cabeça dela só tá ocupada em agradar a Deus. Ela não acorda pensando assim, nossa, o que eu posso fazer hoje para meu marido gostar mais de mim? Eu ontem foi meio frio comigo, eu tô muito preocupada, hoje eu vou focar nisso, né? O que eu posso fazer para meu marido gostar mais de mim? Não, ela não tem isso na cabeça dela. Ela não tem essa ocupação. Ao contrário, né? Ela já sabe, se eu levantei é porque Deus quer e quer por amor a Deus. Não importa se as pessoas vão ver ou não, considerar ou não o que eu estou fazendo. Eu só faço por amor a Deus. Só importa que é em direção a Deus. Ele receber a glória, ele receber o louvor, ele receber a adoração do meu ato. Se eu fiz o bem e atingi uma criatura, né? Se eu fiz o bem para minha família ali, uma comida gostosa e todo mundo ficou feliz, mas o meu fim não foi atingir eles e eles ficarem assim felizes. A felicidade deles é glória para Deus. Vocês estão felizes é por causa de Deus, não é por causa de mim. É por causa de Deus, né? Eles vão louvar quem? O louvor deles vai ser para Deus, né? Vai ser para Deus. Então, que através de mim fez esse bem para eles, amou eles através de mim. Mas sempre é Deus na cabeça dela, entendeu? Deus é o início, o princípio e o fim de tudo. Então ele está falando que quando a alma faz isso com o único fim de amar ele, e nenhuma outra recompensa quer de se obrar, e ela não está preocupada de ser elogiada, não está preocupada de ser reconhecida, ela não está preocupada que ela está lá na igreja e o padre lembre o nome dela, ela não está preocupada com nada disso. Ela só faz por amor a Deus, né? Caminha sempre de dia, então ela caminha sempre na luz da verdade, né? Ela não vai caminhar nas trevas e no engano do amor próprio e de tantas coisas que ela poderia cair, né? Se ela pensasse em si mesma, né? No engano, porque quem faz tudo nela é Deus, então ela vai estar sempre na verdade, ela vai ter sempre a luz de saber exatamente que é Deus que está fazendo, de ver Deus. Porque como ela só olha para Deus, como Deus é o alvo dela, ela não olha para a terra, então, por exemplo, ela não vai simplesmente por exemplo, né, o marido reclamou da comida, né? Mas se ela só olha em direção a Deus, não às criaturas, ela vai ficar assim, meu Deus, meu marido não gosta da comida que eu faço, e vai ficar enlameada de terra, e vai ficar ali nas trevas, né, daquilo que o marido falou. Não, ela vai ter uma luz em cima daquilo. Por que que o marido não gostou? Por que que Deus não permitiu que a comida hoje ficasse tão boa? Ah, Deus quis, né? É permissão dele, tem um para quê? Então, assim, ela vai ficar sempre de dia, porque ela vai estar sempre vendo Deus em tudo que acontece. Ela não vai ver simplesmente uma criatura reclamando dela. Deus permitiu, né? Deus permitiu e, de repente, né, o esposo também comentou, fez uma negativa,
né? Mas também Deus permitiu isso, né? Na liberdade dele, ele tem a liberdade de gostar ou não do que eu tô fazendo, né? Tem todo um para quê ali. Você não vai ficar assim, na confusão das trevas, né? Amarga com as criaturas, amarga com as circunstâncias, amarga se sentindo culpada também. Nossa, que falta de atenção minha. Não é minha pequenez. Jesus vai falar para você, sua pequenez, aceita. Né? Hoje eu quis mostrar o seu nada, né? Não te dei uma luz na hora. Você, né, deixou a comida, sei lá, salgada demais, eu não te dei uma luz na hora, não... Enfim, te faltou alguma informação, não importa, né? Você se distraiu com alguma coisa na sua pequenez e colocou sal exageradamente, achou que estava bom e não estava. Aceita, né? Aceita as circunstâncias, né? Hoje eu quis dar um desgosto para eles, né? Hoje eu quis também tirar um pouco o gosto deles, eu quis permitir essa cruz para eles. Vai ter sempre um para quê, né? Entendeu? Então, assim, você vai em todas as situações, você vai agradecer ele, você vai ver o bem, então você vai estar sempre no dia. Nunca você vai falar que o problema, é sempre solução, porque você vai sempre ver as coisas com clareza. O que é sempre dia? O que é sempre dia? Tá falando de quê? Ver as coisas com clareza, sabe? Não vai ter escuridão, sabe? Aquela situação assim embaraçosa que você vai ficar só vendo trevas, problema, dor, amargura, tristeza. Ah, isso não devia ter acontecido, eu tenho que ser mais atenta. Você não vai ficar vendo isso como se as coisas estivessem no seu controle, na falha humana. Você sabe, a falha humana você vai ver pequenez humana, como Jesus fala. O que esperar de mim? Sou nada. Então, assim, você vai ver as coisas claramente como são. Essa comida salgada só me mostrou o meu nada. O que eu tenho que fazer? Por que eu vou discutir com isso? Só mostrou o quanto eu sou pequena, o quanto eu sou falha. Não é para minha família também se apegar à minha pessoa, né? E querer a perfeição da minha pessoa. Deus quer mostrar isso para eles. A perfeição só tem em Deus. Não é para eles me ver perfeita e obrigar que eu seja perfeita todos os momentos. Às vezes Deus quer mostrar isso para eles. Então vai ter sempre luz. Você vai ver tudo com clareza o que Deus está fazendo. Você não vai ver uma coisa como a criatura que fez, meu marido que fez, meu marido que atrapalhou tudo. Você não vai ver uma coisa como se fosse a intervenção das criaturas. Você vai ver sempre com clareza, com os olhos de Deus, com essa visão aguda, né? O agir de Deus em tudo, que é sempre de dia. É sempre dia. Porque você está vendo as coisas como elas são. A realidade, você vai conseguir ver a realidade nua e crua, com a clareza, com o olho de Deus. Jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude da luz, tá vendo? E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho. Uau! Que lindo, né? As suas próprias ações servem de luz para o seu caminho. Então, tudo que ela realiza tem uma luz ali, que Deus fez através dela. Por que Deus permitiu falar aquilo para aquela pessoa? Essa ação que eu fiz de ir lá na igreja, foi para que motivo? Tem uma luz ali. Nossa, quando chegou essa pessoa e eu acabei falando isso para ela, tem um porquê será, né? Então tem uma luz também para mim sobre essa ação. Por que Deus fez isso através de mim? Olha, filha, eu ajo na justiça através de vocês. Nossa, me pareceu que eu castiguei aquela pessoa. Eu castiguei, falei assim, pois é, eu agi em você como meu atributo da justiça. Você foi meu canal. Então, a sua própria ação, você pode refletir sobre a sua própria vida. É isso que está dizendo. Que a luz você vai tirar da sua própria vida. Senão que suas mesmas ações servem de luz. Quer dizer que o entendimento do que Deus está fazendo, você vai colher da sua própria vida. Não é só lendo na vida da Luísa, não é só lendo o livro do céu. Quando você meditar sobre os acontecimentos da sua vida, você vai tirar muita luz só meditando a sua própria vida. Meditando os acontecimentos da sua vida, meditando os paraquês, o que Deus está fazendo na sua vida. As suas próprias ações, que são ações divinas. Então, quando você medita a sua ação lá que fez a comida e ficou salgada, a comida, mas dentro disso você vai tirar uma luz gigante dessa realidade. Nossa, como Jesus hoje fez ouvir meu nada e mostrou para minha família também, para ninguém ficar me idolatrando. E eles têm que também aceitar, né? Eles têm que ser pequenos. Hoje Deus quis mortificar todo mundo na minha casa através dessa realidade. Ele usou de mim para mortificar toda a minha família com a comida que não ficou tão boa assim. E Deus quis essa mortificação de todos eles. Deus quis tirar um pouco de gosto aqui da terra e dar para o céu para eles através de mim. Então, a sua própria vida meditada vai ser luz para o seu próprio caminho. Você conhecer mais a Deus através da sua própria vida.
e sempre adicionar nova luz, porque aí você vai aprender mais e mais e mais de Deus. É muito incrível. Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a implorar por certas necessidades do próximo. E o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: com que fim rezas por essas pessoas? Então a Luísa está rezando por pessoas. Aí Jesus pergunta: com qual propósito? Né? E ela vai falar: Senhor, e tu por qual fim nos amaste? Ele: amo-vos porque sois coisa minha. E quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado e como a necessidade de amá-lo. E eu, Senhor, estou rezando por essas pessoas porque são coisas tuas. De outra maneira, não me teria interessado. Uau, gente. Que esperta, né? Pegou Jesus de jeito. Ai. E ele queria isso. Ele provoca tudo, né? A luz nela, tudo, para ter essas conversas com ele, né? E ele, pondo a mão na minha testa, quase apertando, acrescentou: ah, então é porque são coisas minhas? Assim está bem o amor do próximo. Então, olha como nós devemos olhar para nosso irmão, nossos irmãos, familiar, gente na igreja, em qualquer lugar que você encontrar alguém no trabalho, qualquer coisa que você fazer em direção ao próximo, é só essa finalidade. Se você tiver que rezar, interceder por alguém, né, numa circunstância, é porque são coisas de Deus, é porque são coisas tuas, é só por Ele, né? É só por Jesus, é só pelos próprios interesses de Jesus. Então, olhando para as criaturas em Deus. E em Deus você vai vendo a necessidade, né? Você, essa situação que eu estou rezando para essa pessoa, o senhor sabe o que é melhor para ela, mas e se de repente essa pessoa não tem, a cruz está pesada demais e ela pode não crescer no seu amor, né? Ela pode nem ter tempo, né? Porque ela fica muito na terra com esse problema. Então, de repente, curar, resolver, só com a finalidade de que ela olhe para o Senhor, de que ela tenha tempo para te conhecer, te amar, porque acaba que ela fica demais na terra com esse problema, prende ela demais, né? Uma realidade assim que acaba que pode não ser tão benéfica para essa pessoa, né? Por esse motivo, ela pode fechar muito o coração para o Senhor, né? E tal, né? Faça o que for melhor, Senhor, em direção ao que for melhor para o Senhor, que essa pessoa te ame mais. E você põe ali, né, na vontade de Deus, aquela realidade. De repente, Deus te move para pedir a cura de alguém, como Deus moveu para pedir a cura de uma criança. Porque a mãe parou a vida, né, também. E ela tem que servir, né, ela tem que trabalhar, ela tem que servir o esposo também, ela não pode ficar com o filho 24 horas. Então, assim, ela tem uma vida, né, ela paralisou tudo, né, e precisa financeiramente também ajudar em casa, né, parou tudo, né, e Deus já fez de uma forma que, né, não foi a cura, né, da criança, assim, mas de certa forma, de uma forma, assim, que algumas coisas estavam demais, que fazia ela ficar vigiando a criança constantemente, vai melhorar para a criança, né, vai melhorar para a criança desenvolver, porque, né, a forma com que ela estava alimentando estava atrapalhando ela também a desenvolver, né, e ela precisa estar nutrida para desenvolver a parte motora, né, que ela tem um atraso motor. Tem o para que Deus permitir uma criança sofrer na terra, tem as almas vítimas, como ele fala, né? Tem todo um para que. Mas Deus não quer, como ele falou, e também quer a pessoa conhecer na mão e servindo ele, ter cabeça para isso, né? Ter mentalidade para isso, né? Então tem todo um para que. Então Deus me moveu para rezar pedindo a cura. Mas qual finalidade? Eu quero a cura para essa pessoa conquistar muita coisa aqui na terra? Eu quero a cura para essa pessoa ser muito feliz aqui na terra, simplesmente realizar coisas para si. Eu quero a cura, né? Porque eu gostei muito dessa pessoa e quero agradar ela. Não. Qual que é a finalidade? Entendeu? Porque são criaturas de Deus, que Deus já criou com um propósito de amor muito grande. Para conhecer, amar e servir Ele, né? Então eu quero que essa pessoa viva com Ele. Então qual que é a melhor forma para essa pessoa viver com Ele, né? Então assim, quando a gente for fazer as coisas pelo próximo, é sempre vendo elas como coisas de Deus. E se a gente vê elas em Deus, vai ser sempre o que a gente vai querer para elas é em direção a Deus, o que é melhor para Deus, né? Afinal, elas são coisas dele, né? Elas são feitas para ele. Então, para elas aproximar de Deus, amar a Deus, o que é o melhor para elas? Então, é sempre visando esse propósito. Só tô te pedindo, Senhor, por essa pessoa, porque eu sei que ela é sua filha. Eu só tenho planos para ela, eu só quero a felicidade dela, eu só quero o bem dela.
né? Porque ela é sua, né? Ela te pertence. Então não tem nenhum propósito para mim. Não é para me agradecer depois, não é para ela ficar minha amiga, não é para nada disso. É para aquela pessoa, né? É para o Senhor conseguir todos os seus propósitos nela, ter liberdade total nela, fazer o que é possível, é sua vontade na vida dessa pessoa, porque o Senhor tem o seu propósito na vida dessa pessoa. Que de repente ela tá atolada numa situação que tá atrapalhando isso, né? Deus tem mais liberdade nela, vamos dizer assim. Às vezes ela tá atolada em uma coisa que tá, né? Então você vai rezar para que Deus conquiste mais dessa criatura, para que Deus tenha mais posse dessa criatura, porque são coisas dele. Ele tá sempre querendo o bem em direção a Deus, é sempre confirmar mais no céu, nunca é na terra. Não é simplesmente para a terra, não é para a terra, né? Mesmo que você pense uma coisa, você ajuda essa pessoa, né? Nesse trabalho aí, ela tá precisando, mas a finalidade é sempre porque é coisa de Deus, porque é de Deus, é para Deus, é para que ela seja para Deus, é para que ela conheça a Deus, é para que através talvez desse milagre ela vai se aproximar mais de Deus. Através disso, ela vai ver mais o amor de Deus. Então, é sempre nesse propósito. Qual que é a melhor forma dela ver a sua luz, Senhor? É sempre pedindo luz, é sempre pedindo entendimento, é sempre pedindo para abrir os caminhos em direção ao eterno, né? Então, é assim.